Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre uma das características da linguagem ML, que é o fato da linguagem não oferecer mutação aí para a maioria das formas de dados que a gente pode usar. Então vamos voltar nossas atenções aqui para os slides, ok? Então veja. O que isso quer dizer? O que quer dizer não ter mutação? Isso quer dizer que uma vez que você cria uma tupla, por exemplo, uma lista ou uma variável, você não vai ter mais como alterar o valor, o conteúdo dessa estrutura na linguagem ML, certo? O que a gente vai discutir aqui, falar sobre a não mutação, vai parecer um pouco estranho. Por quê? Porque a gente não vai discutir algo que a linguagem tem, mas sim algo que a linguagem não tem. E a gente está acostumado a discutir coisas que existem na linguagem de programação. Então a pergunta, na verdade, é como que pode alguma coisa que a linguagem não tem ser algo tão importante para essa linguagem? Então, o pensamento mais comum é que quanto mais coisas uma linguagem de programação puder oferecer para o programador, melhor essa linguagem vai ser. E aí, dentro de todas essas coisas que a linguagem de programação oferece, o programador que vai ser aí o responsável por decidir o que ele quer e o que ele não quer usar. Porém, quando não existe a não existência de alguma característica em uma linguagem de programação, ela pode ser que ela garanta que quando alguém for usar o seu código, esse alguém nunca vai tentar usar o seu código, usar essa característica, porque ela não existe na linguagem. E com o primeiro olhar, assim, ouvindo falar disso a primeira vez, pode parecer que é meio inútil a gente discutir isso, tá? Mas isso que a gente acabou de falar vai facilitar para você como programador, né, a escrever um código que é correto e a entender os resultados que vão ser produzidos para aquele trecho de código que você escreveu. Então, uma das características que faz da programação funcional é que quando você vai criar alguma estrutura, por exemplo, um par, uma lista, igual a gente aprendeu em ML, você não vai ter como alterar essa estrutura depois. Uma vez criada, ela continua ali criada, tá? Então você vai ter que criar, se você quiser alterar ela, você vai ter que criar uma nova estrutura que tenha valores diferentes. Então vamos tentar entender por que isso é tão importante. Então vamos começar com um exemplo simples. A gente já viu uma função que faz isso aqui antes, tá? Então essas funções que tá aqui nos slides, elas servem para ordenar pares. Então essa função vai receber um int asterisco int, e ela vai retornar também um int asterisco int. Então, se você chamar a função de ordenação aqui, passando para ela 3 e 4, o retorno vai ser 3 e 4, porque já está ordenado. Mas se você chamar com 4 e 3, o retorno também vai ser 3 e 4. Isso porque essa função de ordenação, ela sempre vai fazer a ordenação do que estiver dentro do par que você passou por parâmetro. Bom, aqui tem duas funções escritas, né? Eu tenho duas versões dessa função de ordenação de pares. Na primeira versão, que é essa versão de cima, quando o primeiro componente do par ele é menor do que o segundo componente do par, a única coisa que se faz aqui é retornar o próprio par PR, porque ele já está ordenado. Na segunda versão de ordenação, a gente faz uma cópia desse par. Então, nós retornamos aqui nessa segunda versão um novo par que tem o primeiro elemento do par na primeira parte e o segundo elemento do par na segunda parte. Bom, suponha que você usou essa segunda versão, passou um tempo e agora você precisa editar isso aqui, dar manutenção nesse seu código que você escreveu, tá? Para transformar esse código aqui, essa segunda versão, na primeira versão aqui de cima, você vai ter que fazer algumas alterações. E você quer fazer essa conversão aqui porque você acha que essa versão primeira aqui de cima ela é um pouco mais simples, mais eficiente, sei lá. Se você quis mudar esse código. E aí a pergunta é a seguinte: se essa alteração for feita, se eu alterar esse segundo código para virar esse primeiro código, é possível que alguma outra função que esteja fazendo chamadas a sort pair pare de funcionar porque você alterou esse algoritmo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Bom, se eu pensar especificamente na linguagem ML, a resposta para essa pergunta é não. Não vai fazer nenhuma diferença, porque em ML, essas duas versões aqui da função vai ser sempre a mesma coisa.
Elas são versões da mesma função, são versões indistinguíveis, tá? Então, do ponto de vista de qualquer outra função que for fazer chamada à sorte pair, ou a qualquer outro código que faça uso disso aqui, vai ser sempre a mesma coisa. Você pode defender essa primeira versão, falar, olha, ela é melhor porque ela tem o código mais limpo, porque ela é mais bonita, porque ela é mais fácil de ler. Beleza, tá certo, mas você não pode defender essa primeira versão justificando que ela representa alguma diferença do ponto de vista de quem vai usar essa função. Tá? Então, dos chamadores dessa função, essas duas é a mesma coisa. Porém, se a linguagem de programação que você estiver usando, ela permitir a mutação, ou seja, ela vai permitir a atualização do conteúdo em pares, então o que a gente falou até aqui deixa de ser aplicável. Então, veja, suponha que a mutação é possível, trabalhando com uma linguagem em que existe a mutação. E suponha que nós façamos a vinculação aqui da variável x ao par 3 e 4. E depois a gente vincula o resultado da ordenação do par 3 e 4 à variável y. Como que eu faço isso? Eu chamo a função sortPair passando x. Então aqui nós temos duas possibilidades se a gente não sabe como essa função de ordenação está implementada. Então, se eu observar essa figura aqui à nossa direita, o y ele vai fazer referência ao mesmo par que foi vinculado a x. Então, quando isso acontece, eu tenho que tanto x quanto y são a mesma coisa. Então, eu chamo eles de alias, ou apelido, ou eles fazem a referência para o mesmo lugar, para o mesmo elemento. A segunda possibilidade é que x e y não são alias, não são apelidos, eles não fazem referência à mesma coisa, tá? E aí, nesse caso, o y, na verdade, faz referência a um outro par, então eu tenho um segundo par 3 e 4 aqui, que é diferente do par x, 3 e 4. Em ML, a gente já sabe, eu já falei que isso não importa. Mas, se a ML tivesse alguma maneira de alterar ou fazer a mutação, se ela permitisse a mutação, por exemplo, fazer com que o primeiro elemento de x, ao invés de 3, ele fosse 5, então aí, a partir desse momento, a gente tem que começar a se preocupar. Essa alteração do valor 3 para o valor 5, ela vai ou não afetar o valor que está guardado em y. Bom, isso vai depender se x e y são ou não alias, se eles fazem referência ou não para o mesmo objeto, para a mesma coisa, tá? Se a mutação não for possível, então eu não consigo saber se x ou y são ou não alias, ou cópias. E aí, nesse caso, não vai importar, como não importa em ML. E isso, a não mutação, então, ela vai fazer com que fique mais fácil de implementar essa função de ordenação e de usar ela também. Bom, vamos ver um exemplo um pouco mais interessante, onde agora nós temos aqui listas e uma função append que faz a união dessas listas. Só para lembrar que essa função aqui ela é recursiva, tá? Ela pega duas listas, que é a xs e a ys, e ela vai retornar a x e a y, né? E ela vai retornar uma nova lista contendo todos os elementos de x, união com todos os elementos de y. A pergunta que a gente tem que fazer aqui agora, pensando na mutação, é a seguinte. Se eu tenho uma lista com os elementos, por exemplo, 2 e 4, tá aqui. E eu tenho uma outra lista com os elementos 5, 3 e 0. E eu faço a união dessas duas listas. Então a pergunta é, se existir algum alias aqui, algum apelido, quais são eles? Então eu vou ter uma situação, como essa parte de cima aqui da figura, tá? Em que x é vinculado à lista 3 e 4, y é vinculado à lista 5, 3 e 0, e z está vinculado à lista 2, 4, 5, 3 e 0. Porém, parte dessa lista que está vinculada a z faz parte de um alias para y. Ou eu posso ter um outro caso em que essa função de união aqui, na verdade, ela cria uma lista totalmente nova para z, que seria essa representação na figura embaixo.
De novo, do ponto de vista de quem vai usar a função append, os clientes dessa função não tem como saber, principalmente aqui que eu estou falando em ML. Então, se não tem mutação, aqui não tem como saber. Então, tanto faz como eu vou implementar essa minha função append aqui. Pode ser dos dois jeitos, tá? E o programa vai se importar também, vai se comportar do mesmo jeito. Apesar de que essa versão aqui de baixo ela vai ocupar mais espaço porque ela vai fazer uma cópia da lista de cima. O código que eu estou mostrando aqui em cima, esse código que aparece aqui, ele implementa essa primeira versão ilustrada com essa figurinha aqui, que é a primeira tripla de listas aqui embaixo. Isso porque quando o x está vazia, a gente retorna o próprio y. Nós não fazemos uma cópia de y, a gente só retorna ele. E aí, como a gente só retorna ele, ele se torna um alias. Isso faz com que a gente economize espaço, porque eu não faça cópia. Eu não jogo de novo na memória coisas repetidas. Agora, em linguagens em que é possível aí, atualizar ou alterar os elementos de uma lista, fazer isso que nós fizemos aqui nesse código geralmente não é uma boa ideia, porque vai dar problemas, tá? Então, se alguém vem aqui e altera a lista Z, ou seja, faz uma mutação na lista Z, essa alteração vai afetar também a lista Y, o que pode ser alguma coisa que você não quer que aconteça. Então, de novo, a falta de mutação em ML é o que permite a gente a não se preocupar com esse detalhe. Se foi feita a cópia, ou se foi usado um alias, ou se foi usado uma referência para alguma coisa que já existe. Então veja, em ML a realidade é que a gente cria alias, ou referências, ou apelidos o tempo todo, tá? Então, e geralmente a gente faz isso sem pensar, a gente não fica pensando se eu estou criando alias ou se eu estou fazendo a cópia, tá? A gente não precisa ficar se preocupando com isso, justamente porque a gente não tem como dizer se duas coisas são alias ou são cópias de algum valor quando estou trabalhando com a linguagem ML. Então, se eu pensar, por exemplo, na operação, na função tail, que é a TL, que a gente tem usado quando trabalha com listas, por exemplo. Essa TL é uma operação rápida, porque ela vai retornar um alias para a cauda da lista que eu estou usando. Tá? Essa função TL, ela não cria nenhuma cópia, ela não aloca nenhuma cópia na memória da lista já existente. Então, quando você está escrevendo ali programas funcionais, você não vai precisar se preocupar com esse alias. Você precisa focar só no seu algoritmo, porque você sabe que você não corre nenhum risco relacionado à mutação. Agora, em linguagens que permitem a mutação, que são quase todas as linguagens que não são funcionais, por exemplo, o Java, os programadores eles ficam meio obcecados com esse negócio de identidade de objeto e com alias e com referências. E eles ficam se perguntando ali o tempo todo se o que eles estão fazendo é uma cópia ou se eles estão criando um alias para determinada coisa. E em linguagens em que existe a mutação, essa preocupação obsessiva com estou criando alias ou fazendo uma cópia, ela de fato ela é justificada. Tem mesmo que ter essa preocupação. Por que é necessário? Porque sempre que houver um alias no código, e eu fizer uma atribuição depois, e houver uma expressão de atribuição, essa atribuição ela vai afetar todos os alias. E se não tiver alias, vai afetar somente aquilo que está sendo alterado diretamente. Então eu tenho que ficar me preocupando com isso. E tem que entender isso para conseguir entender como o programa está funcionando. E para conseguir verificar se o seu código está correto ou se o seu código não está correto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é a mutação e a importância de pensar sobre ela, a importância de ML não ter a mutação e a importância de se preocupar com a mutação em linguagens que têm a mutação. Okay? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma próxima videoaula. Até lá!